Laerte Godoy, pastor e psicanalista, traz uma palavra de vitória e esperança em meio a um mundo confuso, deturpado e cheio de incertezas. Quando tudo parece instável, é a fé que sustenta, fortalece e renova. Este vídeo pode ajudar você. Assista, compartilhe e comente. Olá pessoal, uma frase importante: nem tudo que cresce é avivamento, nem tudo que lota é conversão, e nem tudo que se chama de igreja, esta igreja, de fato está fazendo discípulo. Eu quero pedir desculpas se eu vou fazer algumas colocações sobre o tema do MDA, que se encontra muito pouco na internet, muito pouco discutida, e eu mais ou menos uns 10 dias tenho me aplicado a estudar. Então a minha colocação não é nada pessoal quanto às pessoas que frequentam o MDA, mas quanto à doutrina, o movimento de algumas igrejas do MDA. A explicação eu vou pular, eu vou direto ao assunto que me interessa e que talvez interesse para você. O conceito mais claro do MDA, que ele se apresenta como um discipulado, mas a prática funciona como pirâmide espiritual. Eu tenho feito um apanhado de vários escritores, livros que já saíram sobre o assunto, e eu frequento um grupo de células há mais ou menos uns 4 meses para ver se realmente isso é verdade. Eu faço isso como historiador, porque a função de historiador é conhecer a fundo. E se você está com a mente aberta para escutar isso, você pode até discordar, como eu também já discordei, mas hoje eu entendo, estudando, entendendo isso. Como é que isso acontece? Base enorme dos membros. A igreja cresce. Ou seja, o tipo de reunião do MDA cresce. Poucos líderes estão no topo. O fluxo de pessoas sempre subindo e nunca amadurecendo. Cresce, divide. A ênfase em multiplicar pessoas, não em forma de caráter, mas é multiplicar. O importante é multiplicar. Jesus nunca disse multiplicai-vos em números. Ele disse fazei discípulos. E fazer discípulo é mudança de vida. A linguagem do MDA, segundo vários escritores, eles nos chamam de culto. Eu não sabia disso há pouco tempo, agora que eu aprendi. Chama de celebração. Não fala de pecado, fala de processo. Não fala de arrependimento, fala de pertencimento. E Jesus fala diferente, né? Arrependei-vos, vós que crede no Evangelho. Quando a linguagem muda, a mensagem muda também. O Evangelho é diluído, água com açúcar. O problema não é falar de amor, o problema é falar só de amor sem cruz. Perdão sem arrependimento. Cruz sem Cristo. Sem confronto, sem transformação. Onde há confronto, não há arrependimento. Onde não há confronto, não há arrependimento. Onde não há arrependimento, não há salvação. Spurgeon disse, Cristo não é salvador onde não é pregado como libertador do pecado. Então a experiência é esta, música longa, toca 1, 2, 3, 4, 5 músicas, que essa tem uma função hipnótica. Eu sou hipnoterapeuta, então eu sei o que estou falando. A mensagem é curta, a emoção alta, a Bíblia rasa. Martin Lloyd Jones alertou, o evangelho não incomoda. Se ele não incomoda, ele não é evangelho. O resultado final funciona, a pirâmide cresce, mas o caráter não amadurece. Eu tenho visto isso. Tem pessoas que são completamente convertidas, mas é raridade, porque a mensagem é rasa. Muitos seguidores, poucos arrependidos. Muitos líderes cansados. Tem testemunho de pessoas que deixaram a liderança por ser um fardo. No começo tudo vai bem, com o tempo você cansa disso. Muitos santos formados. A conclusão que a gente pode pensar é que a igreja não é pirâmide. A igreja é a cruz.
Não precisamos de mais movimentos. Precisamos de arrependimento da palavra do Espírito Santo. Examinais tudo e retende o que é bem. 1 Tessalonicenses 5:21. Obviamente que eu vou estar gravando mais vídeos sobre o assunto e você faça pergunta, se eu puder eu respondo. Eu enfatizo nada contra as pessoas dessas comunidades que têm esse tipo de entendimento. Mas tenha certeza, meus irmãos, que isso houve uma transformação. Eu não estou falando de G12, eu estou falando dos 12, estou falando dos grupos pequenos, estou falando do MDA. Então, o que posso deixar aqui? Uma coisa que me assusta é que onde não há culto, não há reverência a Deus. O culto acabou. Existe uma celebração. E a celebração é das células que vão lá para celebrar. E a mensagem, as duas que eu participei, era fazer discípulo. Falava de tudo, menos mostrando a verdadeira. Eu disse numa reunião, inclusive, que eu participei, que quando você se converte, você automaticamente já é um discípulo. E a igreja tenta formar discípulo, e ela fala desse discipulado, mas para frequentar a célula. A célula vai fazer discípulo, a célula não vai fazer discípulo. Muitos que estão lá não crescem, não têm crescimento espiritual, nenhum. Eu estou falando aqui do que eu vi, do que eu presenciei no movimento MDA. Do G12 eu já conhecia, eu participei, que mudou bastante, mas esse MDA. Quero que você, se tiver que fazer críticas, eu gosto. Se tiver que elogiar, também gosto. Se tiver que fazer pergunta, mais ainda. Mas, para finalizar, um pastor do qual eu escutei, conversei com ele, que entende que eu peguei muita coisa dele, ele disse: isso não é igreja, isso é seita, onde você é controlado. A igreja te controla e o sistema é o sistema da Amway, pirâmide, ou de outras pirâmides que existem por aí. Eu achei interessante a conversa desse pastor. Ele conhece muito bem esse movimento. E alguns, que eu não posso falar o nome, testemunhos de pessoas que deixaram o MDA por essas fortes razões. Esqueceram de louvar, de glorificar o nome do Senhor. É música que toca, é mensagem que não toca nada, e você tem que pertencer ao grupo. Talvez faltou muito, eu gostaria de estar falando 30 minutos sobre o assunto, mas eu vou falar mais outro dia. Um abraço.